Aleluia. É um motivo de muita alegria nós estarmos aqui, né? Para louvar, aleluia, o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de convidar o nosso preditor, Wanderson, aleluia, para trazer a palavra, aleluia, qual nós temos, aleluia, esperado, porque, aleluia, o Espírito Santo de Deus tem falado conosco, aleluia, desde o decorrer do culto, através, aleluia, das oportunidades dos irmãos, aleluia, porém agora, aleluia, o momento, aleluia, especial da cereja no bolo, aleluia. Portanto, quero convidar a igreja que se coloque de pé neste momento. Glória a Deus. Você que pode, a nossa irmã Jupiara pode ficar se assentada, fica à vontade. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui se encontra, meu Senhor, diante de Ti nesta noite, a Tua igreja, o qual, meu Senhor, ouviu falar, meu Senhor, aleluia, deste culto abençoado, meu Senhor, e cada um, Senhor, veio buscar, aleluia, nesta noite, aleluia, aquilo o qual o Senhor tem colocado em cada coração, em cada mente. Meu Senhor da glória, eu não sei, Pai, aleluia, o que cada um precisa, mas Tu sabes, pois o Senhor já contemplaste cada coração nesta noite. Meu Senhor, e quero Te apresentar a igreja, meu Senhor, Teus servos, os sonhos, meu Senhor, os projetos do Teu servo. Portanto, Pai, fala, meu Senhor, com os Teus servos, aleluia, que fala com a Tua igreja, que Teu servo ouve, através do Teu mensageiro. Amém. 1, 2. Tá bom. Boa noite, graça e paz, amém? Amém. Quem está feliz, diga graças a Deus. Graças a Deus. Motivos de alegria por estarmos nessa noite voltando a esta casa de oração e hoje estarmos aqui cultuando ao Senhor juntamente com você. Quero desde já também trazer um abraço do meu pastor Josemi Alves, lá da Igreja Ministério Templo Profético. E irmãos, e hoje Deus tem uma palavra muito forte para falar o meu e o seu coração. Tá? E antes de eu começar a falar, eu trouxe algo quando eu estava preparando essa mensagem e eu vi essa imagem, eu falei, eu vou levar para a igreja, pois justamente vai bater com aquilo que eu vou falar hoje. E de repente você vai olhar e vai dizer assim, mas o que tem a ver? O que tem a ver? Você vai entender muito bem, pois tem tudo a ver. Às vezes a gente não entende, mas por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo outro? Mas vai ser isso aqui, ó. Vocês estão observando o que tem aqui? É uma lagarta e tem uma borboleta. Estão sentadas tomando um chá. E aí uma pergunta assim, ó. Você mudou? O que você tomou? E ela disse o quê? Decisões. E aí eu quero perguntar para você, como está a sua vida? O que significa isso, evangelista Avanço? Para minha vida mudar, para a sua vida mudar, precisamos de decisões. Precisamos apostar em algo. E que apostar em algo é esse, evangelista Avanço? O que você veio fazer nessa noite, neste lugar. Quantos poderiam estar na sua casa? Quantos poderiam estar agora debaixo do cobertor gostoso? Mas você tomou a decisão. E qual é a decisão? De buscar a face do Senhor. E pode ter certeza, Deus vai mudar a tua história. E para você entender muito bem, o que acontece com a borboleta para ela chegar nessa fase? Ela precisa passar por uma metamorfose. E o que é metamorfose? É mudar, é sair do original, é sair da onde ela está. Mas quando ela sai desse estágio, ela precisa passar por um período. E que período é esse? É um período de ficar encausulada, que passa ali alguns dias, que pode passar até alguns meses, mas depois
E observando, estudando sobre isso, e certa vez eu vi um homem tentando ajudar uma borboleta. Ela estava ali tentando quebrar aquele casco ali. E o que aconteceu? Ele foi e ajudou ela, pá, tirou ela. E o que aconteceu? Você acha que ela se transformou numa borboleta? Sim ou não? Não. Porque ele quebrou o momento especial dela. Mas que momento especial desse era ela, Vans? É o momento que ela faz força para quebrar o casulo. E é no momento da força que ela quebra, que ela expande a sua asa e ela se transforma por completamente. E é justamente isso que eu vou falar com você nessa noite. Mas eu não quero dizer o tema ainda não. Mas abre sua Bíblia do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20, do seu versículo 27. É uma palavra muito forte hoje. Temos pouco tempo, mas acredito que vai dar para passar tudo para você poder entender. Se você já entendeu pela figura, vai ser fácil você entender a palavra. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20, do seu versículo 27. Amém? Amém. Está escrito assim: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas pode se assentar glorificando ao Senhor. E qual é a palavra que hoje eu quero trazer para você? Eu quero que você vira para o seu irmão e diga para ele assim, ó: você tem cicatrizes? Você tem cicatrizes? Tá fraco. Você tem cicatrizes? Você tem cicatrizes? Eu tenho, ó. O meu dedo aqui. Tomei 7 pontos nesse dedo. E eu estava desde sexta-feira orando ao Senhor. Falei: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Sexta, sábado, domingo e hoje. Falei: Senhor, me dá uma palavra. E na hora de sair para o trabalho, botei para ouvir uma mensagem. E justamente naquela mensagem, no finalzinho, a menina falou assim: mas acontecem cicatrizes. E Deus, ó, tá aí a mensagem. Cicatrizes. E o que significa essas cicatrizes, evangelista Avanço? Cicatrizes, ela vai dizer o seguinte: são visíveis, mas também escondidas. Cicatrizes são físicas, emocionais e podem ser também espirituais. O fato que nenhuma cicatriz é formada sem uma ferida ou sem dor. O curioso é que, ao invés de Deus apagar cicatrizes, Ele usa para lembrar de onde viemos e para onde Ele vai nos levar. Aleluia. Mas o que significa isso, evangelista Moço? Explica melhor. Como eu falei, eu precisei fazer um corte para receber uma cicatriz. E o que significa essa cicatriz? Que toda vez que eu olho para ela, eu lembro o que aconteceu naquele dia 3 de agosto de 2017. Foi o dia que eu cortei o meu dedo e tomei 7 pontos. Então esse dia ficou marcado no meu corpo. Mas hoje na igreja, muitas das vezes você vai dizer: evangelista Avanço, eu não tenho cicatrizes no meu corpo. Mas será que nós não temos uma cicatriz na nossa alma? Muitas das vezes nós paramos e olhamos: não, eu não tenho nenhum tipo de cicatriz. Mas talvez você tenha uma ferida, você tenha uma mágoa, e muitas das vezes isso é uma cicatriz que está dentro de você. Mas a cicatriz está escrito lá em Gálatas 6,17, que o apóstolo Paulo vai dizer: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus.
O apóstolo Paulo, ele sim, ele tinha em todo o seu corpo as marcas de Cristo. E que marca de Cristo era essa, evangelista Avanço? As suas cicatrizes por fazer a obra do Senhor. Porque se eu for falar um pouco sobre quem é o apóstolo Paulo, todo mundo vai saber. O apóstolo Paulo vai ser aquele homem chamado Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, que perseguia e mandava matar, a qual um certo homem, um certo diácono, chamado Estevão, foi colocado aos seus pés as suas vestimentas. E agora, depois dele ver todo aquele caso, ele pega a carta e vai para um local chamado Damasco, e no meio do caminho, o que acontece com ele? Ele cai da onde? Do seu cavalo. E caindo do seu cavalo, quem aparece para ele? O nosso próprio Senhor Jesus. E ele vai dizer: Senhor! Ele grita, porque ele reconhece quem era o Senhor da sua vida, quem era Jesus. E Jesus vai falar para ele: ó, quem tu está perseguindo? Ele: não, eu perseguo essas pessoas. E Jesus vai dizer: não, você está perseguindo a mim mesmo. E ele fica o quê? Cego. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai agora para uma casa chamada Rua Direita e fica ali quantos dias? 3 dias cego. Mas a Bíblia vai dizer que agora Deus toca um profeta chamado Ananias e vai falar para ele: ó, existe um homem lá que está cego e eu preciso que tu coloque as tuas mãos para que ele volte a enxergar. E eu acredito que naquele momento agora, aquele profeta vai perguntar: Senhor, quem é este homem? E o Senhor revela: é Saulo de Tarso. Mas Senhor, este homem que persegue, que mata os seus servos. Sim. Mas Senhor, o que Jesus vai dizer para ele? Vai, pois esse para mim é um vaso escolhido. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, irmão? Paulo foi um vaso escolhido. E aí eu já começo a entender que Paulo, ele quando era Saulo, ele fez muitas cicatrizes. E agora era hora dele receber também as cicatrizes, que são as chagas de Cristo. Talvez hoje, como eu estou falando para você, você não tem uma cicatriz física, mas pela obra do Senhor, você vem sofrendo, você vem apanhando, você vem sendo defamado muitas das vezes, e as pessoas vão dizer: vale a pena? Aleluia. Vale a pena? E aí chega o meu primeiro ponto. As cicatrizes são provas de sobrevivência. Que vai dizer o seguinte: Jesus, quando ressuscita, para quem ele aparece? Primeiro para uma mulher. E fala: ó, avisa os meus irmãos. E depois aparece aos seus discípulos. E depois aparece pela terceira vez. E um dos seus discípulos vai dizer o quê? Eu só acredito se eu ver e tocar na sua cicatriz. Irmão, bem-aventurado o próprio Jesus Cristo disse que é aquele que não viu, mas aquele que creu. Hoje eu e você somos mais que bem-aventurado. E por que, evangelista Avanço? Porque nós não vimos a Cristo, mas sentimos Ele hoje dentro de mim, dentro de você, e sabemos que hoje Ele está aqui dentro desta casa, dando para mim e para você a minha e a tua vitória. E se você acredita que Jesus está aqui para te entregar a tua vitória, então já comece a levantar a tua mão e tomar posse, porque hoje a tua vitória está chegando neste lugar. Meu Deus! Aleluia! Fala, Jeová! Deus poderoso. E aí, Maravilhoso! Jesus poderia ter levantado, transformado em um corpo que glorificado. Mas evangelista Avanço, Maria, quando vai ter com Jesus, ele disse: não me toques, porque ele já estava com o corpo glorificado. Sim, verdade, mas ele não estava com o corpo totalmente glorificado. Não estava? Não. Por quê? Você já viu um corpo glorificado ter marcas da terra? Você já viu um corpo glorificado ter as marcas
de quem o matou? Eu e você, naquele grande dia, teremos o nosso corpo glorificado. Mas uma coisa é certa, eu não vou ter mais essa cicatriz, porque o meu corpo será glorificado. Eu não terei o corpo desta terra, mas o corpo celestial. Mas Jesus não, ele falou: eu sou de cima e eu sou da terra. Por isso ele ensinou a oração do Pai Nosso: seja feito a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então ele é Deus da terra e ele é Deus do céu, irmão. E ele pode estar em todo lugar, a todo momento. E é por isso que quando ele chega agora de frente de Tomé, ele fala: Tomé, toque aqui. Por quê? Veja as chagas das minhas mãos, veja as chagas no meu peito. Por que isso? Deus estava mostrando para Tomé, ia mostrando para mim e para você, que para acreditarmos não precisamos ver, só precisamos acreditar. Aleluia! Aleluia! Muitas das vezes estamos dentro da casa do Senhor e queremos ver o movimento, queremos ver vasos para lá, vasos para cá. Mas será que este movimento é de Deus? Nem todo movimento também, irmão, é de Deus. Certa vez o profeta estava dentro da caverna, e a Bíblia vai dizer que aquele profeta esperava Deus numa tempestade, no terremoto, e Deus apareceu aonde? Numa brisa suave. Meu Deus da glória. Antes de tudo acontecer sobre essa terra, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Glória a Deus. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha na simplicidade. Mas, mano, eu gosto de fogo, eu gosto de poder. Foi dito aqui, o maior poder. Aleluia. Será que eu consigo entender a palavra se eu estiver gritando? Será que eu consigo entender a palavra se eu estiver bagunçando? Mas evangelista bom significa que isso não é poder? Não é isso que eu estou dizendo para você. Mas que muitas das vezes, às vezes a gente pensa aquela palavra, e às vezes Deus quer tratar do íntimo. E esta é a palavra de hoje, do íntimo. E a parte 2 que eu quero falar para você é o seguinte: cicatrizes falam mais que as feridas abertas. Feridas ainda dói, mas cicatrizes já passaram pelo processo de cura. Quando você mostra uma cicatriz, você está dizendo: eu passei por isso e Deus me curou. Glória a Deus. Glória a Deus. E por que isso, evangelista Avanço? Por que você está de pé? Por que você está aqui? Porque você está curado. Você está sarado. Deus trabalhou em você. Aleluia! E aí, para você entender um pouquinho mais, Salmo 147, versículo 3, ele cura os quebrantados de coração e trata as suas feridas. Jó 5,18, porque ele faz a ferida e o mesmo ata, e ele fere, e as suas mãos curam. Mas, evangelista Avanço, é necessário então sofrer? Deus permite, Deus se agrada do sofrimento? Não. Mas Deus permite para ver a nossa fé. Aleluia. Deus, ele quer ver realmente aonde está o nosso coração. A Bíblia vai dizer: aonde está o coração do homem, ele está o quê? Meu tesouro. Aonde está o coração do homem, ele está o seu Tesouro. Mais uma vez, aonde está o coração do homem, está o seu Tesouro. E aonde está o seu tesouro, igreja? Glória a Deus. Deus, ele quer ver realmente se tu serve a ele pelo que ele é ou porque ele pode te dar. Aleluia. Existem duas grandes diferenças: servir pelo que ele me dá ou servir pelo que ele é. Aleluia. E qual é a diferença, Avanço? Que muitas das vezes, campanha, a igreja fica assim, ó, porque todo mundo quer. Acabou a campanha,
Mas na hora de falar de bênção, de prosperidade, mas na hora, hoje é culto de doutrina, culto de ensinamento. 1, 2, e o grilo. 5, 6. Eita glória! E aí? Tu serve a Ele pelo que Ele é ou pelo que Ele pode te dar? Fala, Jeová! Mas nessa noite eu creio, irmão, que esta igreja, ministério pentecostal de missões, ela não está aqui pelo que o Senhor faz, mas pelo que Ele é. E quando você reconhece o que Ele é, Ele faz na sua vida. Essa é a diferença de quando você busca pelo que Ele é. É verdade. Porque quando você reconhece o Senhor, Ele faz sobre a sua vida. Aleluia. Existiu um 13º discípulo. Você sabia disso? Não, moço. A Bíblia vai falar apenas de 12. Não. A Bíblia fala de 13. Mas o 13º não quis. E que está relatando isso? Porque Jesus falava para um e dizia: vem, siga-me. E ele fazia o quê? Corria. Vem, segue, corria. Mas chegou um certo jovem que tinha, como foi falado hoje aqui, que tinha uma certa posição. E ele falou assim: Senhor, desde a minha mocidade, guardo, sei, pá, beleza. E o que eu faço agora para herdar o reino dos céus? Vende tudo, dê aos pobres e siga-me. A palavra foi dura, entristeceu o coração dele. O que ele fez? Poderia ser o 13º. E o que eu aprendo com isso, como foi dito nessa noite aqui? Irmão, prosperidade, riqueza, não deixe de levar você para o céu. Mas o que deixa de levar você para o céu é o seu amor ao dinheiro, a prosperidade, a ganância. É isso que te afasta de Deus. Porque nós vamos ler em toda a Bíblia Sagrada, começando por Abraão. Era um homem rico. Depois, o primeiro livro da Bíblia, que foi Jó, vai dizer que na terra de Ur dos Caldeus existe um homem muito rico, que era Jó. Depois vem Isaac, depois vem Jacó. Então todos os grandes homens foram ricos. Então a riqueza nunca afastou ninguém de Deus. Mas o que afasta de Deus é o amor ao dinheiro. É a ganância, você deixar que as coisas deste mundo te afastem das coisas celestiais. Aleluia. E é por isso que nós vamos entender que até um certo profeta, melhor, um certo levita, o grande homem de Deus, que escreveu 12 salmos, e no seu salmo 73, por um momento ele vai descrever: eu tinha inveja dos ímpios, pois eu via que ele prosperava. Quem era este homem evangelista? Asaf. O homem que era consagrado ao Senhor, levita da casa do Senhor, que foi orquestra que cantou na inauguração do templo de Salomão. O homem, na mão de Deus, observa a prosperidade dos ímpios e vai dizer: quase me desviei. Mas aí no versículo 16 ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus. Não me entendi. Ele diz que quando ele entra dentro do santuário, ele começa a observar: o que tem aqui dentro não se compara ao que está lá fora. O que eu tenho aqui dentro é muito maior do que o mundo pode me dar. Aleluia. O que você ganha hoje aqui, igreja, neste momento, nesta segunda-feira, o valor do mundo não paga Aleluia. o que você tem hoje aqui. Hoje o nosso país chamado Brasil é abençoado. Vocês estão vendo o que está acontecendo entre Irã e Israel? Povos ricos estão numa guerra de lá e para cá. Pessoas sendo mortas. E aí? Pessoas que estavam dentro da sua casa dormindo e de repente vem um míssil. Pessoas que estavam na sinagoga buscando a Deus e eu e você estamos aqui adorando e agradecendo ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, vale a pena cada
cicatriz que você pode ter sobre o seu corpo. E o terceiro, para nós fecharmos, vai dizer que as cicatrizes revelam propósitos maiores. A cruz de Jesus foi um lugar de dor, mas também foi um lugar onde o próprio Jesus cumpriu o propósito eterno. A dor pode até parecer um sentimento ruim, mas Deus nunca desperdiça uma ferida. E o que significa isso? Se Cristo verdadeiramente não fosse, irmão, naquela cruz, hoje, eu e você não estaríamos aqui. Se Cristo não pegasse aquela cruz, eu e você não estaríamos hoje aqui. Mas, evangelista Afonso, a Bíblia vai dizer que Jesus, claro, Jesus era homem 100%, como eu e como você. E ele está lá. Aonde ele estava? No Getsemane. E o que significa o Getsemane? Lugar de prensa de óleo. E o que significava prensa de óleo? Era aquele momento que espremia a azeitona por 3 vezes. E se você for entender, a prensa de óleo, ela prensava a primeira oliveira, saía o primeiro óleo. Aquele primeiro óleo era o puro, era o mais caro. Depois tinha um segundo, que era mais ou menos. Depois tinha um terceiro, onde se utilizava para fazer as candeias, para iluminar as casas. Então, era um lugar de prensa de óleo. Agora Jesus estava como o quê? Uma oliveira sendo prensado ali. E ele vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porque ele sabia que ele também seria o quê? Espremido ali. E será que eu e você teríamos a mesma condição de dizer: não, Pai, seja feita a sua vontade, estou aqui? Não, Jesus era homem. Ele era 100% carne. Só a diferença é que ele não tinha pecado, mas tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, tinha medo. Que é isso? Sim, ele tinha sentimento. Então quando ele estava ali, qual foi o medo dele? Sabia que iria morrer. E aquela cruz, irmão, não era a cruz dele. Ou se nós formos pegar o fundo histórico, a Bíblia vai dizer que a cruz era preparada 5 dias antes para quem? Para o salteador, para o ladrão. E Jesus foi colocado no dia seguinte. Então a cruz era de quem? De Barrabás. A cruz não era de Jesus. E aí eu começo a entender que Jesus já começa a explicar que a tua cruz não é a sua, mas ele já carregou por mim e por você. Então ele está carregando, irmão. O que você só precisa fazer é entender o seguinte: Deus, obrigado por cada cicatriz. Muito obrigado, porque tem um propósito. E esse propósito vai ser muito maior. Eu creio, Pai. E aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus leva aquela cruz, irmão, que coloca de um lado, prende ali e crava, beleza, show de bola. Mas e o outro lado? Lembra que eu falei que a cruz era de Barrabás e não de Jesus? Barrabás era maior que Jesus. Então, eles têm que esticar o corpo de Cristo. Então, deslocam o seu ombro para que possam prender a sua mão. E aí aquele homem agora morre ali e chega para o seu discípulo: estou aqui. E o cara ainda pergunta para ele. É só você ver os cravos da mão dele. Incrédulo. E eu quero dizer com isso para você hoje: existem pessoas, infelizmente, no nosso meio, que é incrédulo, que quando ouve uma palavra, quando ouve uma profecia, quando ouve uma palavra liberada, que Deus vai abençoar a sua vida e vai multiplicar, e vai libertar e vai transformar, será que vai mesmo? E aí você fica: meu Deus, como é que pode? E aí você se entristece, você fala: poxa, o que adiantou essa campanha? O que adiantou aquela palavra? O que adiantou isso? Irmão, não se preocupe, você está fazendo a sua obra. A sua cicatriz, ela tem o propósito de você pregar a palavra do Senhor. E para você entender ainda um pouquinho mais, lá em Gênesis 50:20 vai dizer o seguinte: José foi vendido pelos seus irmãos, sendo rejeitado, mas ele entendeu o seguinte, que Deus transformou o mal em bem para salvar muitas vidas.
Então, muitas das vezes, nós não entendemos o porquê que Deus permite tantas feridas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por que tanta luta? Por que tanta tribulação? Porque lá na frente nós vamos entender o porquê. Pois o próprio Jesus disse: o que eu faço hoje, vocês não entendem, vão entender só depois. Então, nessa noite, não se preocupe com a tua causa, não se preocupe com o teu problema, mas manso, esquece. Lembre só disso, ó. Tome uma decisão. Qual é essa decisão, evangelista? Pare de murmurar. Pare de criticar. Pare de perguntar por quê. Pare de dizer mais e só fala: seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Você pode repetir comigo? Seja feita a sua vontade. Mais uma vez, seja feita a sua vontade. O inferno estremecer, seja feita a sua vontade. Aleluia. E isso, irmão, tu vai ver como a tua vida vai mudar. Meu Deus. Desse jeito. Por que, evangelista? Porque se mudou a vida de Jesus, que estava lá no Getsemane. Seja feito, Pai, a sua vontade. A Bíblia vai dizer que, como homem, ele sentiu a cruz, sentiu os cravos, sentiu o peso, ele sentiu por um momento a rejeição de Deus. Que isso, evangelista falando? Sim. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que ele carregou todos os nossos pecados. E o que faz a separação de Deus e o homem? O que faz a separação de Deus e o homem? O que faz a separação de Deus e o homem? E Jesus estava com o meu e o seu pecado. E aí ele clama em alta voz: Eli, Eli, sabachthani. Que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Deus, ó, ele não podia agora ouvir, porque ele estava com o meu e o seu pecado. Então, irmão, vale a pena sofrer pela obra do Senhor. Mas, manso, não veio ninguém hoje no culto, não veio ninguém semana passada. Faça a sua obra. Faça o teu chamado. Não importa quantas cicatrizes você vai sofrer pela obra do Senhor, mas um dia você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Aleluia. Combate, irmão, independente de qualquer coisa, combate um bom combate. Mas só fala: seja feito a sua vontade. E vocês vão ver o que Deus irá fazer sobre as vossas vidas, amém? Que assim Deus possa abençoar as vossas vidas e que Deus abençoe o nosso pastor Moisés. Obrigado pela oportunidade e que voltamos mais vezes.